Tem vídeo novo, é só alegria, só alegria. Matemática sempre fácil, matemática sempre fácil. Tem dicas pro Enem, concurso, várias aulas. Tem dicas pro Enem, concurso, várias aulas. É o Carlão on Fire. Tá preparado? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula vou mostrar para vocês como se calcula a raiz quadrada sem utilizar o método da fatoração. É muito simples. Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, vamos lá. Raiz quadrada, cálculo mental. Para fazer esse cálculo, gente, a gente vai precisar dos números quadrados perfeitos. E quais são esses números? São números formados pela multiplicação de dois fatores iguais. E eles, pessoal, apresentam um padrão. Esse padrão vai nos ajudar a calcular essas raízes quadradas. Observe o seguinte no padrão, gente. Estou colocando aqui alguns exemplos, então, do 0 ao quadrado até o 10 ao quadrado. E nós vamos observar que essa sequência apresenta um padrão. Observe só qual é o padrão, gente. Os quadrados perfeitos terminam sempre em 0, 1, 4, 5, 6 ou 9. Esse padrão, então, vai nos ajudar a calcular essas raízes quadradas. Ok, gente? Vamos ver alguns exemplos? Então, pessoal, antes de fazer o cálculo, a gente vai precisar de algumas raízes que vão nos auxiliar a calcular as outras. Olha só, são bem simples. Por exemplo, a raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é 400. A raiz quadrada de 900 é 30, porque 30 vezes 30 é 900. Assim como a de 1.600 é 40, a de 2.500 é 50, a de 3.600 é 60, a de 4.900 é 70 e a de 6.400 é 80. Então vamos pegar essas aqui, já vão nos ajudar bastante. Então vamos lá. Além disso, vou colocar aqui do lado os números quadrados perfeitos que a gente já falou anteriormente, ok? Então vamos juntar essas duas informações e elas vão nos auxiliar para o cálculo das raízes. Um exemplo, gente, vamos lá. Raiz quadrada de 729. Notem o seguinte, gente, a raiz quadrada de 729 está entre a raiz quadrada de 400 e a raiz quadrada de 900. Ou seja, ela está entre 20 e 30. Outra coisa que vai nos auxiliar, ó, a unidade é o 9. Então vamos procurar aqui, ó, na nossa sequência, ó, 9 tem aqui, ó. Então a nossa raiz pode ser 23 ou, olha o 9 aqui de novo, pode ser 27. Qual dos dois, então? Será que é 23? Será que é 27? Eu poderia fazer o cálculo 23 vezes 23, 27 vezes 27 e já verificar qual é. Mas uma outra informação importante é o seguinte, gente, ó, vamos parar para pensar um pouco, ó. Os 700, a raiz quadrada de 729 está mais próxima da raiz quadrada de 900 do que da raiz quadrada de 400. Ou seja, pessoal, com essa informação também, eu chego que a raiz quadrada de 729 é igual a 27. Beleza? Mais um exemplo então, gente. Vamos lá. Raiz quadrada de 1156. Observe o seguinte. A raiz quadrada de 1156 está entre a raiz quadrada de 900 e a raiz quadrada de 1600. Ok? Então vamos lá. A unidade é o 6. Então vamos procurar o 6 na nossa sequência aqui. Olha o 6 aqui. Ó. Então ela pode ser 34 ou 36, certo? Ok. E o 1156, gente, está mais próximo do 900. Ou seja, a raiz quadrada de 1156 é igual a 34. Ok? Está mais próxima, então, do 900. Então, número mais próximo ali, o 34. Ok, gente? Vamos para mais um exemplo. Vamos lá. Raiz quadrada de 2025. Notem o seguinte, gente. A raiz quadrada de 2025 está entre a raiz quadrada de 1.600 e a raiz quadrada de 2.500. Neste caso aqui, gente, como ela termina em 5, ó. E reparem o seguinte, 5, eu só tenho essa possibilidade aqui, ó, com 5. Então essa é a mais simples de todas. Quando a unidade for 5 e eu só tenho uma possibilidade aqui, naturalmente, se ela está entre 40 e 50, nosso resultado só pode ser 45. Ok? Vamos lá. Mais um exemplo.
Raiz quadrada de 3.364. Vamos primeiro localizar ela na nossa reta aqui numérica, gente. Ela está aqui, ó, entre a raiz quadrada de 2.500 e a raiz quadrada de 3.600, ok? Então está entre 50 e 60. A nossa unidade é o 4. Vamos lá na nossa sequência. Tem o 4 aqui, ó. Então, ela pode ser 52 ou, olha o 4 aqui, ela pode ser 58. 3.364, gente, a raiz quadrada de 3.364 está mais próxima da raiz quadrada de 3.600, ok? Sendo assim, gente, comparando os dois números que a gente está na dúvida, nosso caso, então, o mais próximo aqui da raiz quadrada de 3.600, né, que é o 60, é o 58. Ok, gente? Mais um exemplo. Vamos lá. Raiz quadrada de 4.761. Vamos localizá-la na nossa reta. Ela está entre a raiz quadrada de 3.600 e a raiz quadrada de 4.900. Ou seja, está entre 60 e 70. E termina em 1. Olha só, o algarismo da nossa unidade é o 1. Então, procurando aqui, ó, o 1 aqui, então ela pode ser 61 ou 69. Mas, comparando então o número que nós temos aqui com os dois do nosso intervalo, a raiz quadrada de 4.761 está mais próxima da raiz quadrada de 4.900. Ou seja, entre o 61 e o 69, nós vamos ficar, é lógico, com o 69. Ok? Mais um exemplo para fixar bem, gente. Vamos lá. Raiz quadrada de 5.476. Raiz quadrada de 5.476 está entre a raiz quadrada de 4.900, que é 70, e a raiz quadrada de 6.400, que é 80. Então, nós temos, então, um valor entre 70 e 80. Nós temos, então, aqui, ó, ela termina em 6. O algarismo da unidade é o 6. Então, procurando o 6 aqui na nossa lista de quadrados perfeitos, o 6 está aqui. Então, ela pode ser 74 ou 76. 5.476, gente, está mais próximo do 4.900, correto? Comparando aqui, está mais próximo do 4.900. Ou seja, nosso valor é 74 para a nossa raiz quadrada de 5.476. Beleza, gente? Então, gente, gostaram do vídeo? Então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O Carlão Fari sempre tem uma novidade aqui para você. Então, tá preparado? Vem comigo!